Bom dia, assim diz o Senhor para nós. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16 e 17. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16 e 17. Nós sabemos que somos o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em nós? Sim, nós sabemos que somos o templo de Deus para o Espírito Santo habitar em nós. Mas Deus autorizou a Salomão a erguer uma casa, ou seja, um templo, uma igreja a ele para adorá-lo. Como está escrito em Atos capítulo 7, versículo 47. E Salomão edificou casa a Deus, ou seja, um templo, uma igreja. Sim, Deus autorizou Salomão a erguer um templo para adoração a ele, mas também disse através da boca do profeta. Atos capítulo 7, versículo 48. Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mão de homens, como diz o profeta, em Atos capítulo 7, versículo 49. O céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor, ou qual é o lugar do meu repouso? Atos capítulo 7, versículo 50. Porventura não fez a minha mão todas estas coisas? Então, qual a diferença do templo e igreja construído por Salomão e do templo, nosso corpo feito para o Espírito Santo de Deus habitar? A diferença fundamental é que o templo construído por Salomão foi erguido sobre as leis do Velho Testamento, ou seja, ele foi erguido para o sacerdote oferecer sacrifícios a Deus pelo povo. O povo, ou seja, as pessoas buscavam o templo para o sacerdote oferecer sacrifícios a Deus, para se santificar dos seus pecados. Segundo Crônicas, capítulo 7, versículo 11 e 12. Quando Salomão acabou de construir o templo do Senhor e o palácio real, executando bem tudo o que tinha em mente realizar no templo do Senhor e em seu próprio palácio, o Senhor lhe apareceu de noite e disse: Ouvi a sua oração e escolhi este lugar para mim como um templo para sacrifícios. Segundo Crônicas, capítulo 7, versículo 11 e 12. Como Deus nos fez saber que nós somos o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em nós e não em templo feito pelas mãos do homem? Primeiro, Deus estabeleceu um novo testamento com um novo mediador entre ele e nós, Jesus Cristo. Hebreus capítulo 9, versículo 15. E por isso, Jesus Cristo é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Em segundo, Deus, através do seu Espírito Santo eterno, ofereceu um sacrifício eterno, a morte de seu Filho, para a remissão dos nossos pecados, purificando os nossos corpos para o servirmos. Hebreus capítulo 9, versículo 14. Quanto mais o sangue de Cristo, pelo Espírito Santo eterno, se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. Em terceiro, Deus aboliu o Velho Testamento, criou um acontecimento que ocasionou com o fim do Velho Testamento. Segundo Coríntios, capítulo 3, versículo 14. Mas os seus sentidos dos judeus foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Segundo Coríntios, capítulo 3, versículo 14. Como foi o próprio Deus que criou o Antigo Testamento, e um testamento só tem valor, ou seja, ele só vigora quando quem fez o testamento morre, em Hebreus capítulo 9, versículo 16. Porque onde existe testamento, é necessário que intervenha a morte do testador.
Assim, o próprio Deus em Espírito Santo ressuscitou no corpo do seu Filho Jesus. Como ele foi o testador, o que emitiu o Velho Testamento e ressuscitou no corpo de seu Filho Jesus, assim ele anulou, tirou a força, a validade do Velho Testamento. Ele instituiu um novo testamento, porque Deus, o testador, está vivo no corpo do seu Filho Jesus. Hebreus capítulo 9, versículo 17. Porque um testamento tem força onde houve morte. Terá ele algum valor enquanto o testador, que é Deus, vive? Se o Velho Testamento foi por Cristo abolido, extinto, cancelado, então como nós nos tornamos o templo para o Espírito Santo de Deus e adoramos através do Novo Testamento? Nós adoramos a Deus através da presença do seu Espírito Santo em nós, através do exemplo do Senhor Jesus, em obediência. João capítulo 4, versículo 24. Deus é Espírito Santo, e importa, ou seja, tem valor para Deus que os que o adorem em Espírito Santo e em verdade. Como o próprio Filho de Deus, Jesus Cristo, declarou, agora é, ou seja, a nova maneira é esta: os verdadeiros adoradores adorarão o Pai através da manifestação do Espírito Santo, e que também é o Espírito da verdade, porque o Pai, Deus, Ele que procura a tais que o adorem assim. João capítulo 4, versículo 23. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque é o Pai que procura tais que assim o adorem. Como o próprio Filho de Deus disse, onde estiver, ou seja, não importa o local, pode ser em qualquer local, desde que se cumpra a quantidade mínima de 2 ou 3, aí estará a sua pessoa, o Espírito Santo, desde, é claro, que os reunidos tenham sido batizados com o Espírito Santo de Deus, como está escrito em Mateus capítulo 18, versículo 20. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, Jesus Cristo, aí estou eu no meio deles. Assim como o apóstolo Paulo ensinou, o nosso culto a Deus agora é racional, gente. O nosso culto a Deus agora é baseado na razão. Se Deus nos deu o maior exemplo de amor e compaixão por nós pela morte de seu Filho Jesus, nós, pela razão, devemos retribuir a esse sacrifício vivo, com um sacrifício vivo de nossos corpos, santificando as nossas vidas racionalmente para agradar a Deus. Romanos capítulo 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Jesus te ama. No Antigo Testamento, nós buscávamos a Deus em um templo feito pelo homem. Veio Jesus Cristo e estabeleceu um novo testamento. Através da obediência, do amor, ele nos buscou, nos lavou, nos perdoou e nos santificou para fazer morada em nossos corpos, através do seu Espírito Santo. João 14, versículo 23. Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Amém? Dani Miguel.